E aí, tudo certo? Se eu te perguntar quem é o maior campeão do futebol brasileiro, a resposta parece fácil, né? Bom, nem tanto. A verdade é que a resposta oficial para essa pergunta já foi reescrita várias vezes. E não foi dentro de campo, não. Foi nos tribunais e nos escritórios. Hoje a gente vai mergulhar nessa história que é cheia de reviravoltas para entender de uma vez por todas quem de fato tem a coroa de maior campeão do país. Então, vamos lá. Direto para a pergunta de R$ 1 milhão. Quem é o maior campeão brasileiro? Acontece que a resposta para isso não é nada simples. Ela já mudou, e muito, ao longo do tempo. E o mais curioso é que essa mudança não veio de gols na final ou de defesas espetaculares, mas sim de decisões administrativas tomadas décadas depois dos jogos. Tá, mas por que essa confusão toda? É que a história do nosso campeonato não é uma linha reta, sabe? É mais como uma colcha de retalhos, com um monte de torneios diferentes, com nomes e regras que mudavam o tempo todo. Só muito, mas muito tempo depois é que pegaram tudo isso e costuraram numa história só. Entender como essa costura foi feita é o segredo para decifrar o ranking de hoje. Para simplificar, a gente pode dividir tudo em 3 grandes momentos. Primeiro, a era pioneira, lá atrás, com os primeiros torneios de nível nacional. Depois, a era híbrida, que começa em 71 e é marcada por uma bagunça de regulamentos que mudavam todo ano. E, finalmente, a era dos pontos corridos, que trouxe a estabilidade que a gente conhece hoje. O pulo do gato é entender isso. A contagem oficial que vale hoje é uma construção, uma decisão que uniu essas 3 fases numa só. Agora, a gente entra na parte que muda completamente o jogo. Os campeões que, por décadas, ficaram meio que esquecidos na contagem oficial. Antes de 1971, o campeonato nem se chamava Campeonato Brasileiro, mas o país já parava para ver competições gigantescas que, na prática, coroavam o melhor time do Brasil. Olha só essa linha do tempo. Ela ajuda a gente a organizar as ideias. A história, oficialmente, começa lá em 1937. Aí, em 1959, surge a Taça Brasil, que foi o primeiro torneio nacional a acontecer todo ano, com regularidade. E em 1967, o torneio Roberto Gomes Pedrosa, o famoso Robertão, entra em cena. Ele reunia a elite da elite do futebol da época e, com isso, o nível da disputa foi lá para cima. E o mais interessante é o porquê desses torneios existirem. A Taça Brasil, por exemplo, nasceu de uma necessidade. A gente precisava de um campeão para representar o Brasil na Libertadores, que tinha acabado de ser criada. Já o Robertão era visto como o campeonato mais forte, o teste de fogo, sabe? E aqui vem o detalhe mais curioso de todos. Em 1967 e 68, os 2 torneios rolaram ao mesmo tempo. Hoje, a CBF reconhece os campeões dos 2, o que significa que, nesses 2 anos, a gente teve 2 campeões nacionais. Pois é. Isso tudo leva a gente para a grande virada no roteiro. O momento em que a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, decidiu pegar a caneta e, literalmente, reescrever os livros de história do nosso futebol, conectando todo esse passado com o presente. Mas o que é essa tal de unificação de títulos? É simples, na verdade. Foi um ato administrativo. A CBF basicamente diz o seguinte: olha, aqueles torneios lá de trás, a Taça Brasil e o Robertão, tinham o mesmo peso, a mesma importância do Brasileirão. Logo, quem ganhou lá atrás também é oficialmente campeão brasileiro. Fim de papo. E qual foi o impacto disso? Bom, foi um verdadeiro terremoto. Dá uma olhada nesse comparativo. Antes de 2010, a gente via clubes como São Paulo e Flamengo no topo da lista. Depois da unificação, de um dia para o outro, Palmeiras e o Santos da era Pelé simplesmente pularam lá para cima, cada um com 8 títulos. A lista dos maiores campeões virou de cabeça para baixo. E quando todo mundo achou que a história finalmente estava definida, veio mais uma reviravolta. Em 2023, a CBF decidiu ir ainda mais longe no tempo. Ela reconheceu o Torneio dos Campeões de 1937, que o Atlético Mineiro venceu, como o primeiríssimo título brasileiro da história. Ou seja, o ponto de partida do campeonato mudou de novo. Agora, a gente avança no tempo para chegar no capítulo talvez mais polêmico, mais discutido e mais passional de toda essa história. A briga que parece não ter fim pelo título de 1987. Uma confusão que envolveu política, tribunais e que criou 2 verdades que vivem até hoje na cabeça do torcedor. Resumindo o caos que foi aquele ano, no meio de uma baita crise, os 13 maiores clubes do país se juntaram, romperam com a CBF e criaram o próprio campeonato, a Copa União. A CBF, claro, não gostou nada disso, correu para organizar um torneio paralelo e bateu o pé. No fim, teria que ter um cruzamento entre os campeões dos 2 módulos para definir o campeão brasileiro. O problema? Flamengo e Inter, que chegaram na final do módulo principal, se recusaram a jogar essa finalíssima.
E aí a gente tem os dois lados dessa moeda. De um lado, o Flamengo, que argumenta que venceu o campeonato que realmente importava, a Copa União, que tinha os times mais fortes, o campeão de fato. Do outro, o Sport, que se defende dizendo que foi o único que cumpriu o regulamento oficial da CBF até o fim e que foi campeão de direito depois que o adversário não apareceu para o jogo final. Essa briga foi longe. Foi parar na última instância da Justiça Brasileira, o Supremo Tribunal Federal. E em 2018, o STF deu a palavra final, que está aí na tela. O Sport Clube do Recife é o único e legítimo campeão brasileiro de futebol de 1987. Ou seja, para a Justiça, o caso está encerrado. Ufa! Depois de viajar por décadas de história, por unificações, reviravoltas e muitas decisões de bastidores, chegou a hora da verdade. A hora de responder a nossa pergunta lá do começo. Afinal, colocando tudo isso na conta, quem é o maior campeão brasileiro? E o número de títulos do maior campeão da história, segundo a contagem oficial e unificada da CBF, contando tudo desde 1937, é 12. E aqui está o ranking final. Com 12 títulos, a Sociedade Esportiva Palmeiras lidera como o maior campeão brasileiro de todos os tempos. Logo atrás, vem o Santos com 8. Empatados em terceiro, Corinthians e Flamengo com 7 cada. E fechando o top 5, o São Paulo com 6 conquistas. Essa, hoje, é a lista oficial. E para fechar, esse gráfico aqui dá uma ideia sensacional do quadro completo. Ele não mostra só quantos títulos cada um tem, mas como eles foram ganhos. E olha que impressionante a consistência do Palmeiras. 4 títulos na era pioneira, do mata-mata, 4 na era híbrida, daquela confusão de regulamentos, e 4 na era moderna, dos pontos corridos. Ou seja, é o único clube que provou ser campeão em todos os formatos e fases da história do nosso futebol. Mas e aí, será que essa história está fechada? A contagem agora é definitiva? Bom, a decisão de 2023, que voltou até 1937, mostrou que a porta do passado continua meio aberta. E isso deixa a gente com aquela pulga atrás da orelha. Será que no futuro outros torneios antigos podem ser reconhecidos, reescrevendo mais uma vez a história do futebol brasileiro? A resposta, por enquanto, ninguém tem.